Olá, meus irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Eu sou o pastor Leno e este é mais um devocional na tenda do encontro, para que possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento de Deus. Nós vamos meditar hoje na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Diz assim a poderosa palavra de Deus: quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. Meus irmãos, essa palavra saltou o meu coração e o que eu quero dizer para você: Paulo, este homem de Deus, um homem que outrora tinha sido perseguidor dos crentes em Jesus Cristo, este homem que tinha influência social, um homem zeloso da sua religião, ele deixou tudo quando teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele abriu mão de todas as suas credenciais. O apóstolo Paulo vai dizer que ele considerava todas as suas credenciais, todo o seu conhecimento, toda a sua influência social como esterco para desenvolver o conhecimento de Jesus Cristo. Então este homem ele teve a sua vida transformada. Paulo, ele era Saulo. Antes de ser Paulo, ele era Saulo. Então este homem, ele tem um testemunho. Este homem, ele tem uma experiência com o Deus vivo, com o Jesus Cristo vivo. Por isso que este homem agora, ele é totalmente focado, dedicado à pregação do Evangelho. E ele costumava dizer assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo também dizia assim: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo também dizia assim: porque para mim viver é Cristo Jesus e morrer é lucro. Então, irmãos, nós precisamos entender que o que muda uma sociedade, o que muda uma nação é o poder do Evangelho. É só o Evangelho que pode transformar o coração do corrupto. É só o Evangelho que faz uma prostituta se tornar numa mulher decente. É só o Evangelho que pega um homem truculento, um homem arrogante e faz dele um homem manso, um homem humilde. É só o Evangelho que pode pegar uma pessoa ruim, uma pessoa perversa e fazer dela uma pessoa boa, uma pessoa agradável, uma pessoa generosa, uma pessoa com um coração de servo. Então, infelizmente, eu vejo ainda muitos crentes, pessoas que se dizem crentes, irmãos, colocando a sua expectativa, a sua energia, o seu tempo, a sua confiança num candidato político. Vamos pregar o Evangelho, povo de Deus. Vamos pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, o Evangelho de poder, o Evangelho do arrependei-vos. Por que que muitos líderes políticos estão agora legalizando aborto, legalizando comércio de drogas? Por que, meu irmão, que são criadas leis que favorecem o pecado? Leis que favorecem o pecado.
Por quê, pastor? Por que existe leis que favorecem o pecado? Porque, meu irmão, o povo é o povo que ainda ama o pecado. Essa é a grande verdade. Então, qual que é a palavra? Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ai daquele que não se arrepender, porque vai chegar o grande, glorioso e terrível dia do Senhor Jesus Cristo. E eis que nós veremos a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio. Nós veremos o Rei da Glória fazer separação entre as ovelhas e os bodes, entre o justo e o ímpio, entre aquele que é crente, aquele que crê no Evangelho e aquele que despreza a palavra de Deus. Meu irmão, não existe outro caminho, é só o Evangelho do Senhor Jesus. E o Evangelho do Senhor Jesus, meu irmão, é essa palavra aqui também. Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Aquele que não ama Jesus mais do que o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, aquele que não ama Jesus mais do que os seus bens materiais, não é digno de Jesus Cristo. A palavra de Jesus é sim, sim e não, não. Ou você, meu irmão, é de Deus ou não é. Ou você é de Deus, ou você pode ter certeza, você está contra Deus. Se você não é por nós, diz a palavra do Senhor, você é contra nós. Então o que você tem que fazer? Arrependa dos seus pecados. Nós precisamos pregar essa palavra. Arrependei-vos, arrependei-vos, para que haja libertação, para que haja cura, para que haja luz, para que haja transformação, para que haja salvação. Agora entenda, meu irmão, uma coisa é você falar com alguém que já conhece a palavra, outra coisa é você falar com quem ainda não conhece. A pessoa que ainda não conhece, nós precisamos dar para ela ali o leite, nós precisamos amar, trazer para perto. Agora aqueles que já conhecem o Evangelho e ainda fica preso, embaraçado nessas coisas desse mundo, é triste, é lamentável, mas que o Espírito Santo esteja nos guiando em toda a verdade, que a presença de Deus nos capacite em toda boa obra. Meu irmão, guarda essa palavra no seu coração, fique com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser, no nome de Jesus.